Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã. Vamos falar com o nosso Deus, pedindo a Ele que tenha misericórdia de nós, que nos dê um dia, uma semana abençoada, que Ele estenda as suas mãos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, para que tenhamos a paz e a segurança que só Ele pode nos dar. Que Deus abençoe a todos. Vamos trazer um estudo que tem por tema Jesus, a família de Lázaro e a luz da vida que nos traz Jesus. Vamos meditar na Bíblia Almeida Corrigida, Internacional Corrigida. O texto básico está em João 11, do verso 2 ao 5, que nos fala: E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão, Lázaro, estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: E esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Para quem pretende levar o nome e o Evangelho de Jesus, para quem ainda não sabe viver diante da sua luz, é momentos de muita importância esses que passamos juntos. Pois nós que convivemos com o mundo, onde vemos pessoas caminhando sem conhecer a paz que Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, verso 27. É sobre isso que quero falar para quem quiser me ouvir. É do que Jesus disse que estava vendo e hoje também vemos. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9, verso 35 e 36. É por termos a visão de Jesus que, como ceifeiros, andamos pela seara, levando a verdade que cura, salva e liberta, porque assim também falou Jesus. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus 9, 37 e 38. O tema que demos a esse estudo nos fala de família, de luz e de vida. 3 elementos básicos para que tenhamos uma vida de paz, gozando daquela paz que Jesus disse que nos deixaria. Jesus disse que nos deixaria essa paz, vamos vivê-la. Mas como será viver essa paz em um mundo tão mau e perverso? O mundo que Jesus viveu também era mau e perverso. Veja que Jesus nos fala que não nos daria essa paz como o mundo nos dá. Vamos então separar a paz do mundo da paz de Jesus, daquela que Ele tem para nós. Vamos ao texto básico, onde a palavra nos fala. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. João 11, verso 3 e 4. Aqui encontramos o que nos dá o mundo, que é a enfermidade. E a fé e esperança que temos na palavra de Jesus. Vamos voltar ao princípio de tudo.
pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine para podermos entender o que João vem nos dizendo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João 1, verso 1 a 4. Em Jesus está a paz, está a vida, que é a luz dos homens. Mas o que isso tem a ver com Lázaro e sua família? Vamos saber da importância que há entre duas passagens bíblicas que parecem ser distintas, mas com o estudo que estamos trazendo, elas podem se unir. Veja o que diz o verso seguinte: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1, verso 5. Jesus resplandece nas trevas, e muitos não a compreenderam. Vamos tentar entender agora que luz é essa que resplandece nas trevas e nos traz a paz. Foi nas trevas que a luz de Cristo resplandeceu para Lázaro, porque Lázaro estava enfermo e as irmãs Marta e Maria mandaram um relato para Jesus: eis que está enfermo aquele que tu amas. E qual foi a resposta de Jesus? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos voltar ao tema luz e vida. E vamos ter um primeiro encontro com Jesus, quando Jesus devolve a luz a alguém que nasceu vendo somente trevas. E vamos ver por que foi que aquele homem nasceu cego. Veja o que foi perguntado a Jesus e o que foi que ele respondeu. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9, verso 1 e 3. Para as irmãs de Lázaro disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Assim como disse aos seus discípulos, que a cegueira daquele homem era para a glória de Deus. Com a cura desse cego, todos viram que a luz que nele se manifestou foi a obra de Deus que ali se fez presente. Isso é inegável. Era um cego que assim nasceu e que agora enxergava. Isso acontece com muitos cristãos que nasceram sem que a eles fosse ensinado o caminho da salvação. Estavam cegos, perdidos, mas que um dia tiveram encontro com Jesus. Nele se manifestou a obra de Deus e a luz os iluminou. Foram muitos os que não creram na cura daquele cego, mas ali estava manifesta a obra de Deus. A ressurreição de Lázaro fez com que muitos viessem a crer que Jesus era mesmo Filho de Deus e também incomodou a muitos, a ponto de terem condenado Jesus à morte e de terem tentado matar também a Lázaro, porque quando viam Lázaro vivo, eram obrigados a reconhecer a glória que havia em Jesus e eram obrigados a reconhecer a glória de Deus. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. João 12, verso de 9 a 11. Mas existe aqueles que são mais do que cegos, estão mortos e necessitam de receber a vida.
Com Lázaro, o que se deu não foi só a ressurreição. A filha de Jairo estava morta e Jesus a ressuscitou, mas havia acabado de morrer. Lázaro havia 4 dias de sepultado. O caso era bem mais grave. E por que Jesus não veio curar a enfermidade de seu amigo? Jesus pretendeu nos mostrar que para ele não há coisa impossível. Havia um propósito: curar um enfermo, todos já haviam visto. Mostrar a luz a um cego de nascença já não era mais novidade. Ressuscitar alguém que já estava morto, como a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim, já era algo comum. Mas ressuscitar alguém que já estava em processo de decomposição, isso seria impossível. O recado que Jesus recebeu foi: aquele que o Senhor ama está doente. João 11, verso 3. Elas já não tinham dúvidas de que, se Jesus viesse, Lázaro seria curado. E por isso mandaram esse recado. Mas Lázaro morreu e Jesus só chegou depois de ele já estar sepultado há 4 dias. A palavra não nos revela quanto tempo foi velado antes do sepultamento, mas fala que sepultado estava há 4 dias. Mas isso não tinha importância para Jesus. O que queria mostrar foi que tinha poder para ressuscitar alguém que já havia sido sepultado há 4 dias. Ao invés de curar um enfermo, Jesus não teve pressa depois de ter conversado com Marta. Mandou que fosse chamar Maria e ficou ali aguardando que chegasse. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. João 11, verso 29 e 30. Jesus havia falado para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11, verso 25. Quando Jesus declarou para os seus discípulos de que não iria naquele momento, eles devem ter estranhado que não fosse correndo socorrer seu amigo, mesmo porque o que disse foi: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Não creram que Lázaro iria morrer e sequer podiam imaginar que Jesus chegaria 4 dias depois de seu sepultamento. E quando souberam que Lázaro havia morrido, devem ter pensado: dessa vez Jesus errou, pois a enfermidade foi para a morte. Quantas vezes nós já duvidamos de Jesus? Quantas as vezes que não cremos de que o que estamos passando é para mostrar a glória de Deus em nossa vida? Quantas são as vezes que duvidamos da palavra que nos diz, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. 2 Coríntios 4, verso 15. Mas por que as irmãs de Lázaro mandaram um recado para Jesus dizendo que estava enfermo aquele a quem Jesus amava? Havia intimidade entre Jesus, Marta e Lázaro. Receber Jesus para eles era motivo de muita alegria. Marta buscando fazer o melhor para agradar Jesus, e Maria se colocando aos seus pés para ouvi-lo. Mas a palavra não nos revela qual era o papel de Lázaro nessa recepção. Mas sabemos que era muito importante para aquela família receber Jesus como convidado de honra. Maria deveria ser a irmã mais jovem e deixava as responsabilidades dos afazeres domésticos a cargo da irmã. Queria fazer as honras da casa e se colocava aos pés do mestre com um ardente desejo em conhecer os ensinamentos que eram por ele transmitidos.
e por isso amava ficar sentada aos pés de Jesus, ouvindo-o atentamente. Eram irmãs com temperamentos diferentes, mas é inegável que as duas eram dedicadas em conhecer e servir Jesus. Assim, estamos diante de uma família que, de maneira diferente, queriam agradar o Mestre. Vemos que Maria buscava conhecimento e demonstrava ter paixão pelas suas mensagens, de maneira que se sentou no chão para ficar bem próximo de seu mestre e assim poder ouvir suas mensagens. Aquele era um momento tão especial para Maria que para ela nada mais importava. Maria amava Jesus de maneira incondicional. Ela não se importava com coisa alguma daquilo que pudesse ser dito a seu respeito. Era uma verdadeira adoradora. Quem testifica isso é a palavra, pois quem era Maria, quem era Marta e quem era Lázaro? Vamos encontrar os três servindo Jesus, cada um a seu modo. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. João 12, verso de 1 a 3. Maria sempre mostrou ser uma adoradora. Sua adoração foi maior até mesmo do que a de Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Maria foi duramente criticada por adorar, mas seu gesto foi o único comentado por Jesus. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura, aguardou isto. João 12, verso 7. Marta não se assentou aos pés de Jesus, estava servindo, mas ouvia os seus ensinamentos enquanto falava com Maria, pois no dia em que Jesus chegou, ela foi a primeira que correu ao seu encontro e ali fez uma profissão de fé ao dizer: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. João 11, verso 26 e 27. Era uma família de fé. A ressurreição de Lázaro incomodou os sacerdotes e aos judeus, pois muitos que participaram do seu funeral participavam também de sua ressurreição e viram quando saiu do túmulo 4 dias depois de sepultado. O poder de Jesus e a glória de Deus era inegável e por isso intentaram também que matariam não só Jesus como também a Lázaro, pois queriam colocar um ponto final naquilo que não tem fim. Vamos encerrar esses momentos em que passamos juntos, fazendo uma simples meditação. Quem é Jesus no seio de nossa família? Procuramos nos colocarmos diante de Jesus de modo a comover o seu coração? Como tem sido a nossa atitude diante de Jesus? Procurando servi-lo de maneira honrosa? Temos tido atitudes que mostram o nosso amor e gratidão pelo sacrifício que fez na cruz, para que um dia venhamos a ressuscitar? Cremos no que foi dito por ele: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, verso 25. Será que temos a mesma atitude que teve aquela família que tiveram para com o Mestre, atitude de amor, sempre o honrando e servindo e adorando e testemunhando com nossas vidas a fé que professamos ter nele? Saiba, meu irmão, se você está enfermo hoje, ore, peça a cura a Jesus. Saiba que pode ser para a honra e glória do Pai esta enfermidade.
Que Deus possa estar visitando cada um. Que Deus possa estar libertando os mortos dos túmulos e abrindo os olhos dos cegos. Que Deus abençoe a todos. Que nós possamos meditar nessa palavra para a honra e glória daquele a quem servimos. Que Deus abençoe a todos. Amém, meu Pai.